Lua cheia no céu e Rainhas do Sabá se encontram aqui embaixo novamente para esta nova temporada de Rainhas do Sabá. Voltamos, voltamos, voltamos. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que nos escutam, nos veem. É sempre um prazer enorme estar com vocês aqui nesse projeto que a gente gosta tanto. Eu quero dar umas boas-vindas novamente para nossa nova temporada, né? Nesta nova temporada, para as nossas rainhas de sempre, Cássia Larrúbia, Petrúcia Finkler. Bem-vindas, minhas amadas, minhas queridas, e bora nós para mais uma temporada. E para abrir essa temporada, a gente escolheu um tema bem interessante para falar com vocês, que é iniciação na bruxaria. Mas antes da gente entrar no nosso papo mesmo, eu quero apresentar para vocês a nossa querida convidada, que é a Livian. Livian, seja muito bem-vinda aqui no Rainhas do Sabá. É um prazer enorme ter você conosco. A Livian é terapeuta holística, astróloga. A Livian é multipotencial, né? Como muitas das mulheres que nós trazemos aqui, eu acho que já para mim já é um padrão, né? Todas as mulheres que a gente traz aqui, elas são realmente multipotenciais. Livian é sacerdotisa da semente ancestral da nossa tradição. Ela é a líder do galho Caminho das Bruxas. É uma sacerdotisa de mão cheia, é uma professora de mão cheia, ela é professora aqui também no Instituto Mãe Terra, dá aula de aromaterapia, dá aula de geoterapia e dá aula de astrologia aqui também pra gente. Seja bem-vinda, Livian! Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Adoro esse quadro, eu acho incrível. Queria ficar horas escutando vocês o tempo todo, porque é muito bom. Ah, que bom, meu amor. E Bom, você quer escutar horas a gente? Tem muitas horas, tá? Então, assim, vocês também querem escutar a gente horas e horas e horas? Tem muitas horas de Rainhas do Sabão para vocês escutarem. Se vocês não viram qualquer episódio, vão no canal da Cássia, da Petrúcia ou do meu e busquem lá Rainhas do Sabá no YouTube que vocês vão encontrar. E em breve em plataformas, que é uma promessa nossa já de duas temporadas passadas, e a gente em breve vai estar em plataformas de áudio para vocês também. Lívia, para o pessoal conhecer um pouquinho mais de você, se apresenta, conta um pouquinho para nós da sua história. ponto. Brevemente, assim, para resumir, porque é muita coisa, né? Eu tenho, assim, essa história com semente, né, desde 2016, então já faz 10 anos, né? Eu tô no semente. Mas a minha história com a bruxaria, ela começa um pouquinho na adolescência, assim, né? Como muitas de nós, né? Então, eu comecei a ler algumas coisas ali, me interessei, principalmente da conexão com a natureza, e vindo de um lugar no interior também tem muito essa relação muito próxima. E aí eu deixei isso de lado por um tempo, e aí depois de muitos anos, lá em 2013, fim de 2013, começo de 2014, por conta da série True Blood, eu voltei a entrar em contato com a bruxaria, né? E aí comecei os meus estudos e práticas brevemente solitária ali por 2014 só, solitária, que 2015 eu entrei já no círculo externo do Semente, né? E, e aí em 2016 eu entrei no Semente. Então é uma conexão bastante do lugar de entender que a natureza faz muito parte do meu convívio, né? E isso sempre foi algo que me incomodou na outra religião que eu fazia parte antes, porque era tudo muito distante, né? Tudo muito transcendente. Então, a bruxaria me encantou muito por conta disso, assim. Acho que brevemente é isso que eu tenho para dizer, né? Maravilhosa, a Lívia é uma mulher maravilhosa. Tenho certeza que ela vai trazer muitas reflexões interessantes para nós aqui. Bom, como eu disse para vocês, nosso tema é iniciação na bruxaria. E aí, assim, já quero começar trazendo para vocês uma reflexão, e quero ouvir de vocês também, meninas, sobre esse tema, que é um tema que ele é muito popular, ele é muito conhecido. Todo mundo que entra no meio da bruxaria e fica um tempinho vai acabar ouvindo falar sobre iniciação na bruxaria e tal. E aí, assim, para quem está chegando agora, iniciação na bruxaria não é o seu começo no trilhar da bruxaria. Tipo, conheci a bruxaria, né? Estou me iniciando na bruxaria. É um outro início, que daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. É o início de uma outra coisa que acontece, tá? Iniciação também, ela não é algo que às vezes as pessoas vêm buscando, que é como se fosse um curso, né? Em que você tem uma formatura. Não é isso, né? O que acontece é que existem alguns caminhos de bruxaria
que vão ter a iniciação de uma forma formal, né? De uma forma formal. Vão haver formalidades da pessoa. Ela vai ser inserida naquele caminho e o caminho para ela se inserir ali é chamado muitas vezes de caminho iniciático, processo iniciático, de iniciação, em que ela vai ter materiais para ela estudar, que é uma linguagem daquele caminho, especificamente daquele caminho, então uma linguagem de bruxaria daquele caminho. Então, ela vai ser inserida nos mistérios daquele caminho, dentro do guarda-chuva bruxaria. Muitas vezes isso é chamado de processo iniciático. A bem da verdade, isso é um treinamento, né? Isso é um treinamento pelo qual as pessoas passam. E ao final, para algumas bruxas e bruxos, essa pessoa se torna, então, iniciada nos mistérios daquele caminho. E aí ela se torna uma iniciada. Porém, quando a gente vai estudar o que é iniciação mesmo, é muito mais profundo, porque a própria vida é um processo iniciático e as religiões, as escolas de mistério, os caminhos iniciáticos, as espiritualidades que assim trabalham, vão utilizar o quê? Formas de linguagem ou linguagens, podemos entender assim, para que essas pessoas que têm vontade de conhecer aquele caminho, aquele espaço, se desenvolvam, elas se desenvolvam espiritualmente. Ah, é para evoluir espiritualmente? Meu, tem várias discussões com relação a essa palavra, né? Evoluir, o que que é evoluir, quem somos nós? Mas a verdade é que o processo iniciático é um descortinar de mistérios, mistérios nossos, por isso a vida é o próprio processo iniciático. Então, mistérios sobre quem somos, sobre o nosso espírito, sobre a nossa vida, a nossa humanidade, mas também os mistérios de cada caminho. Mas, curiosamente, vocês vão ver que nem todo caminho de bruxaria vai utilizar essa nomenclatura. E o que não significa que no caminho dessas bruxarias não haja despertares, acesso a mistérios e desenvolvimento da pessoa. Então, a bruxaria em si é esse grande guarda-chuva e temos muitos episódios de Raias do Sabá com visões muito distintas que vocês têm a oportunidade de vivenciar aqui com a gente. Então, com certeza, se a gente fizesse uma enquete com todas as bruxas que nós já conversamos aqui, elas teriam visões diferentes sobre o que que é iniciação, o que que é esse processo dentro da bruxaria para elas. Então, eu quero ouvir das nossas rainhas hoje o que que é iniciação para vocês, como que vocês veem todo esse processo. E claro, vou começar com a nossa convidada, Lívia. A iniciação, eu vejo como, principalmente esse processo de autoconhecimento, né? E neste processo de autoconhecimento, o conhecer das relações, né? Essas várias relações que a gente tem. Então, tantas relações com os deuses, seres, espíritos, plantas, pedras, enfim, todos esses seres que a gente convive na bruxaria e entre mundos, quanto os seres que caminham com a gente, né? Que são desde os nossos pets até os nossos sacerdotes, nossos irmãos de caminho, né? Então, nesse processo de conhecer, eu vejo que a iniciação tem um quê de ser curioso, né? Ser pesquisador. E esse termo pesquisa de si, para mim, faz muito sentido nesse aspecto, porque quanto mais eu vivencio o meu processo iniciático, porque eu não entendo que ele acaba, né? Mesmo estando iniciados, ele continua ali. Quanto mais eu vivencio isso, mais eu vejo que a gente precisa estar disposto a entender, a observar, a receber os sinais, a receber as informações. E isso tudo faz com que a gente descubra coisas da gente. Então, muitas situações que acontecem na vida e nos processos dentro da religião mesmo, da bruxaria, a gente tem insights porque a gente viu fora e traz para dentro, né? A gente viu de alguma maneira nas relações, nas situações da vida, e aquilo nos transforma profundamente. Então, eu vejo a iniciação como esse grande, realmente, como você trouxe, guarda-chuva de coisas, assim. Mas formalmente na bruxaria também é muito sobre isso, você ter curiosidade para ir atrás das informações, você se aprofundar, tudo aquilo que você começa a aprender, sejam os rituais de lua, sejam os rituais de sabá,
você que dá profundidade para aquilo que você está fazendo. Então, quanto mais você busca, mais você tenta compreender, né? Porque às vezes a gente chega, busca, busca, busca e fica com dúvidas, questões, e isso muito move a gente nessa transformação interna, né? Então, eu vejo a iniciação como esse processo de se entender, de tentar se encaixar, não porque quer cumprir uma tabela social, não é por isso, mas por encontrar ali o caminho que faz sentido para você, você percebe que você se conecta com aquilo, né? Você se encaixa de alguma maneira, mesmo sendo completamente distinto de qualquer pessoa envolvida ali. Porque muitas vezes a gente, né, tem irmãos que não tem nada a ver comigo, mas eu amo profundamente, porque a gente passa por esse mesmo processo e cada um vai se encontrando. Eu acho que isso é muito rico, assim, né, no processo iniciático. E conforme a gente vai se entendendo, a gente traz mais questões e aí se conecta ainda mais com as pessoas. Eu acho que para mim a iniciação é muito esse processo, sabe? De compreender a vida e os vários mundos que a gente habita, né? E faz parte. Compreender a vida a partir das lentes que nós queremos colocar. No nosso caso, a lente da bruxaria. Eu acho também, eu acho que é um caminho de, a iniciação ela tem esse caráter de autoconhecimento, mas ela vai além, assim, eu acho que ela tem ela tem um mistério ali, né? Ela tem uma coisa muito forte ali de você abrir os canais, né? De você. Por isso que ela está muito vinculada com o treinamento, por isso que se confunde muito, né, o processo iniciático em si com o treinamento de bruxa, porque a iniciação ela abre esses canais, né? Tem muita coisa que acontece quando você passa por processos iniciáticos e até ritos iniciáticos e que às vezes não precisa nem ser formal, né? Acontece coisas que acontecem assim. E se abrem coisas, se abrem mistérios bem interessantes. E para você, Cássia? Desculpa. Olha, eu acho que é isso, né? Eu acho que tem aquela, quando começa a acender aquela curiosidade ou aquela coceirinha, assim, né? Que começa a dar aquela coceirinha na gente, da gente saber que a gente tem uma espiritualidade diferente. Isso acontece às vezes quando a gente lê lê livros, ou quando a gente vê séries, né? Como o caso da Livian, né? Ela teve olhou, né, no True Blood e viu ali alguma coisa que falou com algo que existe dentro dela desde sempre, na minha concepção. E aí começa-se a ter esse interesse, né? E aí, a partir disso, esse interesse vai se tornar ação. Ação de procurar por algo, né? Procurar respostas, procurar quem pode dar essas respostas, onde encontrar, né? E aí a bruxa começa a trilhar esse caminho, né? Essa iniciação, ela vai coroar um processo, né? Então, eu concordo com você, Lua, quando você fala sobre o treinamento, mas eu acho que o processo iniciático, ele traz o treinamento, que seria algo mais, né, de você estudar, algo mais intelectual, que vai puxar para o sensorial, porque dentro do treinamento você vai tanto ter a teoria, né, na qual é baseada as bruxarias e aquela bruxaria que você está estudando ali naquele momento, quanto e aí esse treinamento que ele vai ser intelectual e físico, digamos, né, no mundo, na matéria, né, ele vai materializar o seu desejo de compreensão, ele também ele vai acordando coisas dentro da gente. E aí, com isso, ele se torna uma coisa além do treinamento em si, que é despertar as nossas potências invisíveis, tanto, né, a nossa capacidade de sentir coisas, a nossa capacidade de compreender aquilo que é invisível. Então, todo esse processo que a gente vai chamar de iniciático, que muitas vezes acaba trazendo até
algumas coisas mais difíceis, né? A gente sempre vê, né, as pessoas falando do processo iniciático ser complexo, né, em alguns aspectos, trazer sombras, trazer coisas, mas ele é coroado com em alguns casos, né, com uma ritualística que vai tanto fechar um ciclo, como, obviamente, iniciar o outro, né? Então, eu acho que o processo iniciático ele é muito importante. Seja como for que se dê esse encerramento, é, ele abre portas para gente, né? E é importante que a gente trilhe esse caminho. Ah, eu acho também. Eu sempre, quando eu falo desse tema, eu gosto de utilizar dois termos que eu sempre uso, assim. Eu falo, quando a gente fala de iniciação, a gente pode falar pelo menos sobre dois vieses, pelo menos. Um é esse caráter formal, a iniciação, esse processo formal de treinamento, né? Ai, meu processo iniciático é o treinamento. Recebo lá, estudo, aprendo, faço exercícios, faço isso, faço aquilo, e vou desenvolvendo minha capacidade bruxa nesse sentido, de acordo com aquela vertente que eu tô seguindo, né? Só que esse processo, ele serve a um outro processo, que é a iniciação em si, que é o que eu chamo de iniciação substancial, porque é isso que você trouxe, porque vai despertar coisas adormecidas ali, né? Inclusive para quem é reencarnacionista, coisa até de outras vidas, de outras experiências, vão ser despertas ali nesse processo, quando ele é feito da maneira que tem que ser feito ali para a pessoa, né? Por isso, e até exatamente por isso, né, que uma pessoa solitária pode passar sim por um processo iniciático, ela pode sim ter iniciação, por isso que eu sempre defendi que as pessoas sim podem ser o que chamamos de auto-iniciadas ou iniciadas diretamente pelos deuses, porque na verdade são eles que fazem todo o processo, né? São nossa companhia oculta que faz tudo isso, não nossa companhia que não é oculta, né, encarnada, são quem vai nos ajudar ou às vezes nos atrapalhar ali no processo, mas que acontece é lá. Então, a iniciação formal, ela precisa servir a essa iniciação substancial. O que que acontece muitas vezes? Se esvazia, né? Fica só nessa formal. Então, você vai contando títulos, porque eu sou iniciada nessa tradição, nessa, naquela outra, porque eu tenho muitos títulos, porque você sabe quem eu sou. E aí se perdeu o que realmente, né? O que que realmente é a iniciação, né? E aí também tem uma outra confusão que a confusão de tudo isso com o sacerdócio. Que são coisas distintas, que se encontram, mas que são distintas. Então, você tem iniciados e que não são sacerdotes, mas sacerdotes precisam necessariamente ser iniciados. E ser aquela iniciação verdadeira lá, aquela lá. Porque senão a gente vê uns bobololô acontecendo aí na nossa comunidade, né? Isso não é só da bruxaria, não, né? A gente vê no mundo isso tudo acontecendo. E para você, Pei, como é que é tudo isso para você? Então, eu me lembro quando a Lua estava falando agora há pouco de repassando vários rainhas do Sabá e como cada convidada e a gente, entre nós, também temos diferenças na abordagem. A maneira que eu vejo é diferente da de vocês, porque a maneira que eu venho, das linhas que eu venho, tem coisas em comum e tem bastante, tem coisas bem diferentes. Então, Ahm, sim, super compreendo e estou junto com as três aí, com essa história do. Tem um treinamento e os processos são iniciáticos, desde que a gente vai começando a despertar pelas nossas curiosidades e as coceirinhas que vão dando e tudo mais, e coisas que vão abrindo de potenciais, de sensibilidades nossas, quando a gente vai adentrando esse caminho. Mas a iniciação, a gente geralmente coloca até esse nome porque é entendida na imagem, como vocês também estão colocando, como uma cerimônia que é uma formalidade, que é uma coroação, para usar a palavra que a Cássia usou, de um processo de treinamento quando alguém ou o grupo entende que aquela nova pessoa está pronta para adentrar muito oficialmente, ser abraçada dentro daqueles mistérios e tudo mais. Então, também é um pouco quase como o sagrar-se cavalheiro, né? A rainha vai e toca com a espada, e agora você é um lord, você é um sir, você, né? E aí a pessoa passa a ser, tem o primeiro grau, e tem essa questão dos graus em alguns caminhos de bruxaria, outros não. Mas eu vejo às vezes que ela é muito. Tem grupos que se apegam tanto na questão da iniciação, e ela às vezes é só teatral. E ela não é um teatro.
E muitas vezes você pode até achar que passou por uma iniciação e ela foi um teatrinho. E não teve nada que aconteceu ali. Porque um grupo, a pessoa que vai fazer uma iniciação em você, tem que te transmitir uma história. Ela tem, inclusive, um momento da iniciação que chama-se transmissão de poder. E isso é o grande, a substancial, eu estava entendendo mais ou menos nessa linguagem do que a Lua estava falando, que é essa transmissão do poder. E quando essa transmissão de poder acontece, a pessoa recebe chaves e acessos que ela não tinha antes. Então, sim, isso coroa um processo de preparação para você receber determinadas chaves. E muitas vezes, dentro dos grupos, as pessoas vão até receber nomes específicos dos seus tutelares, das suas divindades, como é que aquele grupo usa chaves e caminhos de visão e tudo mais para acessar diferentes coisas que não são externos, é só para quem já adentrou realmente, né? Coroou esse primeira fase de processo para chegar dessa forma. Então, tem essa. E eu vou chamar essa, dentro da bruxaria tradicional, né? A gente tem diferentes. A gente entende que existem dois tipos de iniciação. Da maneira que eu trato, eu digo que tem iniciação de linha vermelha e iniciação de linha branca. De linha vermelha é essa, de humano para humano. Um humano transmite a você um poder. Isso pode ser dentro de um ritual formal, que tem, inclusive, tradicionalmente, como na Wicca e outras formas de bruxaria moderno contemporânea, provas. Você tem que passar por provações ligadas aos elementos, você passa por juramentos, tem uma coisa de vendado, amarrado, tem uma série de simbolismos naquilo ali, que são coisas públicas, essas coisas dá para a gente mencionar, essa presença desses elementos, e a pessoa passa por essas provações, e aí aqui, ela recebe, então, essa luz, né? Então, até na Golden Dawn, eles tiravam vendas na hora, né? Tem uma hora que várias coisas, você tem uma ponta de espada na hora de você adentrar um círculo, tem uma série de formalidades, são teatrais, mas elas têm que conter a força, senão ela é só um teatro. E então isso de linha vermelha ou horizontal. Outros grupos de IBT vão chamar isso de iniciação horizontal, que é de humano para humano. O humano vai se transmitir um poder. Mas isso também pode acontecer em linhas de bruxaria tradicional sem nenhuma cerimônia. Nenhuma cerimônia, nenhum preparo, nenhum treinamento prévio. Simplesmente fui muito com a tua cara, nós estamos nos dando muito bem, você tem tudo a ver com a minha linhagem, estou te conhecendo melhor, e à medida que eu vou te conhecendo e te colocando na minha vida, talvez eu não precise te treinar, mas eu vou te abrir minhas chaves da minha linhagem. E aí a pessoa vai lá e faz coisas, não tem cerimônia nenhuma. E é uma puta de uma transmissão de poder. Isso é muito comum dentro de várias linhagens de bruxaria tradicional. Cerimônia nenhuma. E é feito desse jeito. Aliás, dizem, né, que o pessoal, e isso é interessante, que eu falo muito da bruxaria tradicional nesse sentido, mas tem muitos relatos de que o Alexander iniciava pessoas na fila do banheiro do pub. E é por isso que tem um problema na linhagem alexandrina, porque eles não conseguem provar muitas pessoas, porque o Alex iniciava as pessoas loucamente. Na fila do banheiro do pub, ele transmitia poder, e as pessoas diziam, eu fui iniciada pelo Alexander no pub tal, no dia tal, de noite ele me iniciou. Então, isso também, veja, acontece dentro de uma Wicca, que é uma bruxaria tradicional inglesa, dessa, né, eu acho que tem esse nome, Traditional British Witchcraft, que é a Wicca é também considerada essa. Então, tem isso dentro dos alexandrinos. E existem a iniciação branca, de linha branca, ou vertical, que é a dos deuses, que é o que a Lua também estava mencionando aqui. E essa pode acontecer em sonho, essa pode acontecer você fazendo um processo de iniciação solitária, eu não gosto da palavra auto-iniciação, porque é outros que estão fazendo, mas você pode estar, o único humano ali é você, e aí o invisível está ali contigo, ou pode acontecer em algum outro processo teu, ou como era antigamente, na bruxaria tradicional, a gente sabe esses relatos, que dizia, você quer ser bruxa, você vai dar a volta
contra o sol, numa igreja, meia-noite. Se você encontrar um sapo, um cachorro preto, ou não me lembro, um bode, você foi aceita. Então, isso é considerado uma iniciação, né? Existia também o processo de, para você se desvencilhar do anterior, você rezar o Pai Nosso ao contrário 3 vezes. Existem várias coisas para você se despir do anterior e adentrar o herético para poder ser aceita nesse caminho. Mas o fato é que a companhia oculta, como o Lua chamou, nos marca de diferentes formas. E esse, para mim, é um processo contínuo na vida. Esses a gente vai tendo conforme a gente vai adentrando esses mistérios, e isso vai acontecendo mais e mais. E é impossível provar isso. E ninguém está buscando prova desse treco aí. O que a gente vê é quando a gente se reconhece entre nós. Nessa aqui tem borogodó, nessa aqui tem algo. E aí a gente sabe que ali tem uma chama brilhando e tem algo marcado, e às vezes essas marcas nossas se conversam. Então, na bruxaria tradicional é muito mais comum, não tem essa questão de linhagem muito escrita. Os grupos, sim, mantêm registros. Daí você, eu pertencia a esse grupo, não pertencia a esse grupo, recebi iniciação desse grupo. Então, você pode ter uma iniciação vertical ou de linhagem branca, e aí você também é iniciado num grupo, ou, no meu caso, eu tenho uma iniciação de linhagem, e depois de outra linhagem. Eu não tenho essa iniciação formal de um grupo que me recebeu com essa parte das provas, papapá. Mas no meu clã, a gente desenvolveu um processo ritualístico para a transmissão de poder. Então, isso foi uma coisa que levou um tempo para a gente desenvolver, para a gente começar a fazer isso também. Então, aí é legal, porque quando junta, casa as duas coisas, né? Então, acho que é isso que eu tinha para contribuir aí com como que eu vejo essas Sabe o questões. que eu lembrei das matintas, né? As matintas, quando elas querem transmitir o poder, uma matinta velha tá morrendo, ela vai e pergunta assim: Fia, você quer um presente? E aí, se a pessoa falar, quero, vó, pronto, ela se tornou uma matinta também, né? Então, isso é bem, bem forte, esse negócio, toca no Isso é ombro. bem folclórico. Muito, muito. Portanto, né, a É, bruxaria tradicional é totalmente ligada justamente essa questão. E é. muito, falando em matintas, a bruxaria tradicional tem uma relação muito forte com os encantados e feéricos, então os sistemas são replicados, né? É. E aí, assim, aí tem um lance, né, que é bonito também. Aqui a gente não tá falando que não é bonita a parte ritualística, a parte do treinamento, essa parte toda que, inclusive, é bastante moderna, né? É belo, eu acho bonito também. Mas o que a gente tá falando aqui, nós quatro, é que não pode haver o esvaziamento, né, de ser só isso. Porque senão fica meio que uma coisa como só títulos que você conquista, uma coisa muito egóica, que tá só nessa camada do ser. E não é só, não pode ser só nessa camada do ser. Porque mesmo quando não é só nessa camada do ser, cara, tanta porcaria pode acontecer no meio do caminho. Se tiver só nessa camada do ser, daí muito maior. Teve um Raias do Sabá que a gente conversou aqui, que eu lembro muito da Cássia comentando que, que a gente falou de decepção com mestres, né? E a Cássia trouxe uma fala de um pseudo-mestre, né? Ah, porque você é iniciado, você não é nada. Assim, uma coisa que essa fala, ela já traz pra gente que tá só na camada do ego, né? Tá só na camada do ego aquilo, né? E aí eu acho que vem um lance muito triste, e eu queria saber a opinião de vocês sobre isso também, né? É, puxa, como que às vezes as pessoas elas se colocam às vezes nessa situação, como a gente mesmo colocou naquele Rainhas do Sabá, para pertencer. Então, às vezes as pessoas elas vão confundir passar por uma iniciação, ser iniciado nessa tradição, como pertencimento e validação social. Sabe o que eu lembro? Na história da bruxaria do Brasil, no Brasil em si, né? Nós estamos tudo que isso antiga de casa. Houve um momento, e durante muito tempo, em que não se havia acesso direto, não tinha acesso direto a, aos gringos. Não tinha esse acesso, gente. A internet era muito incipiente, era muito aquela coisa assim. Então não havia muito. O que havia eram materiais que vinham, né? Então, livros e tal. Mas o acesso a pessoas diretamente não havia. E mais, para haver um processo, para você entrar numa tradição,
para você fazer parte, assim, dessas tradições, assim, conhecidas, populares, que já tinham escrito livros, né? Era uma coisa, para um grande, para uma maciça maioria dos brasileiros, algo muito inatingível. Era inatingível você encontrar alguém que teve um contato com a Janet Farrar, por exemplo. Coisa que não era, era muito distante, né, Cássia? Longe aqui, né? Totalmente ter que viajar para o exterior para fazer Quem iniciação. podia isso, né? Falando da história do Brasil, né? Da Sim. realidade financeira das pessoas. Muito bem. Uhum. A internet se desenvolve, né? As pessoas se desenvolvem, e aí chega um momento em que isso é possível, né? Então, que sim, que estrangeiros vêm para cá, né? Que brasileiros vão para lá, vão se conhecendo e que você acabe conhecendo, sim, pessoas iniciadas dentro de tradições conhecidas, principalmente da Wicca. Né? Porque se a gente for falar da bruxaria como uma bruxaria como um todo, claro, sempre existiram aqui, eles sempre estavam aqui, mas dessa bruxaria acessível, né? Dessa bruxaria popular, assim, popular de pop, por assim dizer. E aí, o que que acontece? Começa a haver uma briguinha, assim, né? Uma grita pra quê? E eu escutei, acabei escutando isso, assim. Ah, porque agora eu tenho mais pedigree do que não sei quem, usando esse termo para dizer que, ai, porque eu sou da Alexandrina, linhagem tal da Alexandrina, porque eu sou da Gardneriana, porque eu sou de não sei o quê, então eu tenho mais pedigree. E, cara, né? Isso é tão cansativo assim, né? Isso é tão cansativo, gente. Eu entendo, mas isso é muito cansativo, porque isso esvazia. E na minha percepção, isso muitas pessoas acabam indo buscar, não porque sentiu isso que a Petrúcia trouxe uma conexão com a pessoa, mas sim porque ela quer ter um pedigree. Ela quer ter uma validação, ela quer ter um diplominha, ela quer ter um certificadinho, ela quer ter algo para dizer, eu sou uma super bruxa, né? Eu sou uma super bruxa reconhecida, então eu tenho essa necessidade de validação. Eu queria muito ouvir vocês comentarem sobre isso, assim, né? Como que você, por que que você acha que as pessoas têm isso, assim? Como vocês vaziam? E digo mais, vocês não acham que muitas vezes o nosso próprio povo oculto acaba colocando essas coisas assim que é para desviar? Desvia de nós, sabe? Desvia da gente, fica aí, ó, fica com isso aqui então. E se desvia da gente, né? O que que você acha, Lívia, de tudo isso? Por que que as pessoas buscam essa validação? É complicado, né? Essa parte é complicado. Mas eu vejo que às vezes as pessoas elas podem estar tão perdidas nas próprias questões que tudo que o mínimo de coisinha que reluz para elas é ouro, né? Então tem essa questão também. E aí muitas vezes entra um problema, porque muitas vezes a pessoa vai achar que ali ela vai encontrar um super caminho iniciático e ela bate com a cara na parede. Muitas vezes acontece, né? Várias pessoas que eu já conheci passaram por esse processo, né? Acharam que por conta de serem fulano de tal, de não sei onde, de qual tradição, era uma pessoa incrível, idônea, confiável, né? Que poderia entregar ali o processo e coisas horríveis aconteceram, né? E às vezes não é nem por culpa da pessoa, é porque ela tá ali perdida, né? No sentir dela, ela não conseguiu perceber que não era o caminho dela, né? Não era o processo dela. E por conta dessa possibilidade de ter um tipo de status ou alguma coisa do tipo, foi ali, né? Então acho que tem esse lado, assim, a pessoa pode estar muito perdida em quem ela é, na essência dela e tal, e quem não está, não é mesmo? A gente sempre está em vários momentos da vida. Mas também tem esse lado, assim, às vezes a pessoa ela acha que ela passou por um super processo de autoconhecimento já dentro da bruxaria, ou ela já sabe muitas coisas e ela vai saber escolher certeiramente o próprio caminho, e aí ela vai lá e da mesma forma bate com a cara na parede. Ou então, o pior que eu acho é aceitar que só o título importa, né? Aceitar que isso é um rótulo aceitável na sociedade. E é muito doido isso, porque quando a gente conversa com pessoas que realmente passaram pelo processo iniciático e
se entregaram de cabeça e fizeram parte dessas partes formais e substanciais que a gente está conversando aqui, é o que menos importa, né? É o que menos importa o status que a pessoa chega. O que importa mesmo é o dia a dia, é o pezinho no chão, sabe, remexer as próprias questões, fazer os feitiços, é isso que mais importa, né? É a vivência da pessoa e não o título que ela carrega. Tanto é que quando eu, assim, internamente, né? Porque, obviamente, na hora a minha cara mostra, mas assim, internamente, quando uma pessoa chega só com o título, eu falo, ah, que interessante, né? Legal, E bacana, daí, né? né? Como é que foi? Aí eu tento conversar com a pessoa. Se eu acho a pessoa bacana, eu falo, como é que foi esse processo para você? E aí, se eu percebo que essa pessoa não tem muita profundidade ali no que ela tá me trazendo, eu já entendo, né? Tá bom, foi uma coisa mais de status mesmo, né? Ou não, né? Se a pessoa começa com o título e ela começa a conversar comigo e eu vejo que realmente teve alguma coisa ali, aí eu me interesso, eu falo, ah, que legal, você pode conversar mais sobre isso, vamos trocar. Porque tem muito sobre isso, assim, eu acho, né? As pessoas, elas querem um status para se sentirem importantes, sendo que todos nós temos importância, né? O ser humano como um todo tem muita importância. Tudo aquilo que a gente tem da nossa vivência na vida e na bruxaria é muito importante. É aquilo que eu comentei. Eu acho que esse processo de curiosidade faz com que a gente passe por chavinhas iniciáticas também, né? Então, não é o status que vai validar aquilo que você já passou. É o que você passou, é a sua vivência, né? A sua história. Então, eu acho que as pessoas querem muito pertencer por conta disso, para se sentir validado mesmo, importante, né? E reconhecido ali, né? Precisa ter um nome, precisa ter um selo, precisa ter uma marca visível e reconhecível em cartório, se possível, né? Reconhecido ali. Sendo que muitas bruxas que eu conheço, elas nem fazem parte de tradição. Eu cito aqui a minha avó paterna, por exemplo, que ela não era bruxa, mas eu sei que ela era, eu sei que ela era super, né? Então, assim, ela, o tempo todo, ela sempre dizia para mim, para o meu pai, para quem quisesse ouvir, paciência, minha filha, paciência. Porque uma das coisas que fez ela crescer muito foi ter paciência. E isso foi uma chave iniciática que ela me deu desde muito cedo, entendeu? Então, para mim, essa minha avó era super bruxa sem ser reconhecida por ninguém, sabe? Então, tem essa característica, assim, para mim, conta muito mais a vivência da pessoa e a experiência do que o título, mas as pessoas às vezes acham importante, né? Ah, super legal você ter trazido sua avó. Muito, muito isso mesmo. Petrúcia, e para você? Ah, quem vê pedigree não vê índole, não é mesmo? Eu fiquei pensando nisso. Sabe que esse nome do pedigree, isso é real, eles chamam em inglês, é um pedigree, eles chamam de puppy papers. Cadê os teus puppy papers? Cadê o teu pedigree? Eu quero a prova que você é gardneriano, de quem você vem, quem é a tua upline, de onde vem a linha, você é a linha tal, você é a linha tal. Eles têm toda essa questão e eles usam esse termo mesmo. Então, por isso que a pessoa usa em português, eu tenho agora um pedigree, que você tem um puppy paper. E ela pode ser anulada, essa é uma curiosidade também sobre os puppy papers. Eles podem anular e riscar teu nome, se eles quiserem tirar ela de você e você é expulso da tradição, né? Também pode ser isso, que nem excomungado numa igreja, né? Mesma coisa. Eu estava pensando sobre a nossa busca de pertencimento como humanos. A gente, como bicho social e tribal, originalmente, tem uma coisa de querer fazer parte de algo que é especial. E tem muita coisa, a gente estuda até na psicologia mesmo, né? Do como tem uma mística que se cria se você. Isso é muito utilizado para criar movimentos, né? Você pertence a esse clube exclusivo, que agora sabe dessa história aqui, ó. Então, isso faz as pessoas sentirem um valor, porque muitos de nós somos especiais na nossa medida, mas a gente quer sentir que tem algo realmente que a gente tem algo exclusivo que nos torna diferenciados da massa. E eu entendo que essa é uma das buscas. Mas tem também o fato de você praticar. Tem gente que se enche o saco desse cenário de briga de ego, e se eu não quero mais fazer parte de nada, eu quero ficar sozinho, cuidar da minha vida. Então, muita gente é solitária porque não aguenta mais essa função aí, porque é ridículo, realmente. Essas brigas públicas aí, completamente ridículo.
Mas tem muita gente, a busca da iniciação e do grupo é por ter uma tribo. Quem é minha tribo? Com quem que eu estou praticando? Que coisa gostosa quando a gente tem pessoas que falam a mesma linguagem que nós, embora estejamos, em última instância, sozinhos, nas nossas casas, nos nossos altares, com os nossos deuses, com os mistérios, com o sagrado. A gente está, em última instância, só com eles. Mas como é bom ter uma linguagem em comum, com um grupo, para quando a gente celebra junto, né? E estamos agora na rasteira, acabando o fim de semana aí fortíssimo para todo mundo com essa lua cheia e esse Lamas, Luna, essa Vindima, que é como eu chamo, mas poxa, que intenso foi esse último final de semana. E então e como é bom poder estar em tribo, grande, pequena, média, para poder participar e partilhar essas coisas. O que eu só penso também muito a respeito disso é conheça a árvore pelos frutos. Então, a gente vai ver se faz sentido aquele coven, aquela linhagem, aquele isso. Às vezes as linhagens podem ser corrompidas e as pessoas começam a ficar meio biruta quando entra naquela corrente. Tem às vezes correntes corrompidas de bruxaria, porque uma vez que você entra numa corrente, você também pega tudo de bom, mas tudo de ruim. E existem tradições que têm questões que você pode anular certas coisas. Existem muitas tradições que você pode anular uma iniciação de fato, pode deixar isso para trás. E existem iniciações que você não tem como tirar de ti por vida, não tem por vida, você vai levar para vidas. Você nunca vai poder desfazer. Então, isso não é um passo ah, fútil, vão, que você vai poder fazer na sua vida. Isso tem que ser uma coisa muito bem escolhida, muito bem pensada, porque você não pode, não tem como voltar atrás, não pode ser desfeito. E eu acho que é importante, eu estava anotando aqui, né, que é servir, que eu acho que é um grande objetivo que a gente esquece muito em nome dessa questão, de novo, do ego, da diferenciação. Isso é tudo ego inflado, as pessoas têm que tratar essas questões na terapia, né? Então, porque nós estamos aqui para servir, para nos conectarmos. Quem é maior que nós são os deuses, é o sagrado. E isso é mais importante. E se não, se eu vou trazer para eu sou poderosíssima, porque eu carrego isso. E tem gente que coleciona iniciações, né? Tem pessoas que adoram colecionar iniciações. Ai, porque eu tenho papá, 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 papá. E, né? Ok. E diante dos deuses, como é que funciona isso, né? Mas essa questão, se eu trago tudo como eu, os gregos tinham um nome para isso também, né? Que é ubris. É uma desmedida perante o sagrado, né? A gente tem que se colocar no nosso lugar de mortais. E se eu tivesse, o que que eu estou fazendo? Talvez é isso. O que que eu estou fazendo com essas iniciações, então, que eu tenho? Se eu tenho esse bandido, o que que eu estou fazendo na minha vida? Eu estou fazendo uma coisa que presta para ajudar a humanidade, para ajudar o mundo, ou eu estou só fazendo postagens e dizendo e botando lencinhos ao redor do meu pescoço e andando com séquito por aí? Acho que é essa a questão. Cássia, Gente, eu tava pensando aqui no viés. Eu queria falar só uma coisinha, assim. A Liviane falou sobre como todas as histórias importam e como todas as pessoas são importantes. E eu entendo o que ela quis dizer com isso, mas eu também vou trazer o oposto. A gente não é tão importante assim. Não, não importa, né, se somos sacerdotes, papas, né, presidente da República, rainha da Inglaterra, a gente não é tão importante assim, né? A gente é meio que umas plantinhas com emoções complexas, né, como se diz por aí, eu acho bem interessante. Ao mesmo tempo, isso quer dizer muito que a gente nem é tão diferente assim, né, como a gente acha, enfim. E eu acho que trazendo, né, aquele conceito da luz que traz a sombra, eu acho que esse caminho iniciático, ele revela muita coisa, mas ele também cutuca coisas que você não sabe, que estão ali no inconsciente, né?
E aí, se você não faz um trabalho de sombras, você vai cair nisso mesmo, num ego inflado que cobre as verdadeiras energias iniciáticas, porque ele infla e aí ele fica na frente ali, né, do... Oi, gente, que foi isso? Você levantou a Oxi, mão. caramba, não pode se mexer mais. É, volta que aí Peraí, mudou tudo aqui. mudou tudo aqui É, também. Bom, pronto, agora, voltou. Vai. então não vou mais mexer a mão. Então ele traz uma... Ele, né, esconde da própria pessoa quais são as verdadeiras energias que são movidas quando a gente tem uma iniciação, né, no caminho que a gente escolheu ou nos caminhos, né? Às vezes você quer mais de um, não precisa ter 50, mas às vezes você quer ter mais de um caminho, você quer aprender coisas, você quer, né? Então eu acho que precisa fazer um trabalho de sombra. Aí você escolhe a ferramenta que você acha mais interessante, porque se não fizer, ixi, aí, gente, aí entra no abuso, aí entra todas essas histórias tristes que a gente vê. E podem reparar que quando a gente tem essas histórias de abuso dentro da espiritualidade ou das religiões, você sempre tem no começo uma pessoa com um grande potencial, com potencial de trazer coisas maravilhosas para aquela comunidade, para a humanidade, como disse a Petrúcia, né? Mas que no caminho essa pessoa simplesmente se perde dentro daquele brilho, né, de se olhar de uma maneira tão especial e se achar o emissário dos deuses e a única voz, né, importante dentro de uma comunidade, porque tem título X, Y e Z. Assim, eu acho interessante, eu acho que a gente tem que trilhar o caminho que a gente entende que é melhor para a gente e sem desmerecer nenhuma tradição, ao mesmo tempo que é muito importante você encontrar ali qual que é a sua melhor maneira de trilhar esse caminho, também você precisa entender que não quer dizer nada, não. Eu sou da Wicca tradicional. Se o Alexander estava iniciando gente na fila do pub, gente. Ele na fila do pub, aqui na fila do pão. A fila do pão. Exatamente, sim, tá tudo bem, assim, tudo bem, não tem problema, né? Momentos históricos distintos. Porém, sim, se coloca num lugarzinho aí que, de repente, você tá só trazendo, você puxou uma linhagem de uma pessoa que foi iniciada na fila do pub. Então, assim, né? Calma aí. E finalizando, eu quero lembrar ali na Cabala, quando vocês estavam falando, eu me lembrei que ali na cabala, na árvore da vida, né? Você tem você vai trilhando um caminho, né? Quando você trilha de baixo para cima, você vai indo e você vai passando por diversas coisinhas importantíssimas, né? Vários aprendizados, momentos de autoconhecimento, momento de conhecimento dos deuses, e tudo. Mas chega um ponto ali que para você chegar no lugar mais alto, você passa pelo abismo. E aí você pode tropeçar ali no abismo e não sair nunca mais, né? Então eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Todos nós temos que tomar muito cuidado, porque é muito lindo, é muito inspirador, traz insights incríveis. Você movimenta uma energia fantástica, um senso de propósito maravilhoso, porém se você não tomar cuidado de olhar e falar, bom, agora que eu terminei isso daqui, deixa eu lá lavar minha louça, aí não vai rolar. É Quero fazer maravilhoso. só um Diga. adendo, quero complementar uma frasinha que a Cássia falou que eu achei fantástica, a coisa do trabalho das sombras, que estava falando muito do ponto de vista da pessoa que está nessa posição do brilho, mas a pessoa que está no grupo da pessoa que brilha também tem que fazer seu trabalho de sombras. Por que que você está tão encantado com aquilo? Por que que você está se sujeitando a certas coisas, né? Então, isso também é um trabalho importante, não só de quem está no topo, vamos dizer assim, mas também de todo mundo que está ao redor. Por que que eu Todo estou nesse mundo, lugar? O que que esse lugar está me trazendo? O que que essa pessoa está me trazendo? O que que eu estou vendo real acontecer aqui? E o que que a minha presença segue contribuindo para esta coisa que eu não acho bacana.
Excelente. Eu acho que também tem o seguinte, né? A fala da Cássia me lembrou muito o nosso próximo tópico, que é, puxa vida, né? Às vezes as pessoas, a gente vai atrás dos mistérios, e não tem problema nenhum, é todo mundo aqui, todas nós aqui. Ué, quando a gente estava lá no início da nossa jornada, a curiosidade, a pesquisa que a Livian trouxe, né? Né? Então, assim, cara, quero conhecer isso aí, eu quero saber isso aí. Às vezes, algumas experiências que a gente tem muito jovem, né, marcam a gente, e aí eu acredito muito que isso já é algo que já diz sobre você, e aí você tem que fazer essa sua jornada aí para se descobrir. E algumas pessoas vão, outras não, né? Mas o problema não é esse, né? A gente querer conhecer os mistérios, que vai às vezes nos levar, como a Petrúcia trouxe, a mais de um caminho na nossa vida. Não tem nenhum problema nisso, gente. Isso não é um problema. É bonito até. Acho bonito, genuíno, e quando percorrido de forma sincera e genuína, e com atenção, como a Cássia muito bem colocou, porque pode ser sincera e genuína sem atenção também, você tá perdido. Sincera, genuína e com atenção, pô, pode te desenvolver potenciais incríveis, assim, pode até vou te falar, trazer paz de espírito em várias questões tuas, em várias coisas que a gente tem dentro da gente. Traz paz pra gente quando a gente consegue isso, né? Então, se você sente essa vontade, esse desejo, sente uma atração por um caminho tal, faz como a Lívia trouxe, assim, presta atenção, se não é porque você acha que, ai, que eu quero pertencer àquele lugar, porque, né, aí é porque pop. Pode ser até que ele seja o caminho para você. Pode até ser. Não é porque ele é pop que ele é ruim, né? Não é isso. Mas presta atenção, observa muito bem, né, para ver se é aquilo mesmo, né? Ou se você não está indo pelas motivações equivocadas, que faz parte também, para mim também isso é também parte do seu processo iniciático. Dar com a cara na parede, como diz a Lívia. Faz parte, porque isso também vai se desenvolvendo. Não tô dizendo assim, ai, obrigada, né, pelos abusos que você me fez, porque isso me tornou grande. O cacete, não é isso. Mas você consegue você vai abrindo essas chavinhas, né? Recebendo essas chavinhas, encontrando as portas certas e abrindo essas camadas dentro de você. Então, a busca por esses mistérios é muito genuína e bonita, né? A grande questão é quando isso se transforma na busca pelo poder. A busca pelo poder, que não tem nada a ver com a transmissão de poder que a Petrúcia trouxe. Não é isso. É o poder, principalmente, sobre outras pessoas. Sobre dinheiro das pessoas, até a alma das pessoas, viu, gente? Não é uma coisa de filmes, não, isso é muito real. Porque essa sedução, né, essa coisa que vocês trouxeram, né, da pessoa estar no encantamento ali, tem gente que utiliza isso sim, tá? Pra aprisionar você ali porque de alguma forma aquilo a alimenta. É uma pessoa profundamente doente, mas se ela acessou algumas coisas também, ela vai ter chaves para fazer isso com você. Então você tem que ficar atento, né? Porque a pessoa não confunda pessoa que tem capacidades legais de fazer um ritual ou de fazer algum tipo de coisa mágica com boa índole, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E a pessoa continua sendo bruxa, tá? Não confunda isso. Não confunda, que é perigoso. Você pode se estrepar aí, porque assim, a bruxa encanta, né? Ela sabe encantar. Quando ela sabe, ela encanta. Então é muito, muito importante isso. E aí, dentro disso, meninas, eu queria que vocês comentassem assim. Então, eu trouxe um pouco dessa paz que eu acho que traz, né? Quando a gente mergulha nesses mistérios, busca se desenvolver, busca passar pelos nossos processos iniciáticos, que eu concordo com todas aí, não termina nunca. Mas o que mais muda, né? O que mais muda dentro da gente no processo iniciático? Vou citar uma outra filha espiritual minha, Maíra, e ela fala uma coisa, ela observou isso muito bem observado, vendo, passando, né? E vendo os irmãos passarem pelo processo, que é essa beleza que a Petrúcia trouxe do coletivo, é muito legal, porque você olha o outro e não é só desafio. É beleza, é parceria e é também aprendizado. Você olha e vai falando, cara, tô vendo uma coisa acontecendo aqui, tá acontecendo aqui, você vai aprendendo. E ela comentou isso uma vez, ela falou, cara, quando a pessoa ela passa pelo processo iniciático de verdade ali, né, das entranhas dela ali e na pele, depois que ela passa pelo rito, né, entre aspas, final, né, daquele processo,
que é a conclusão, é a síntese, né? O rito, normalmente, todo rito de iniciação é a síntese de todo esse processo. Ele é a síntese. E aí, tudo se amplifica durante um tempo ali, no pós esse período. Tudo se amplifica e muitas pessoas se perdem ali. Se perdem, inclusive, porque se amplifica tudo, amplifica também suas questões egóicas. Ai, porque agora eu sou não sei o quê, bababá, bababá. Então tudo fica muito mais evidente, porque você traz essas chaves para sua consciência, para a luz da sua consciência. Tudo de bom e tudo de ruim. E aí é trabalho, por isso que é o início de tudo, né? Aí é o trabalho, gata. Que agora você vai ter que lapidar tudo isso para continuar o seu processo, por isso que não termina nunca, né? Então ela teve essa observação que eu achei muito mágica de algo que muda realmente, né? As coisas se amplificam. E para vocês, o que mais muda quando a gente passa por esses processos na vida, Lívia? Adicionando a fala da Mar, né? Eu acho que depois da iniciação a gente tá tipo, a gente é jogado ali de paraquedas, não de paraquedas, né? Porque cai direto no mar, no meio do mar, do oceano, e você fala, meu Deus, para onde eu vou? Para que lado que eu tenho que nadar, né? Onde tem terra firme, como eu identifico isso? Porque é um senso de, para mim o mar é muito isso, né? Um senso de integração com coisas muito profundas nossas, né? E muitas vezes eu me vi assim, ó, estatelada, parada, pensando, refletindo em tudo que aconteceu, sabe? Falando do meu processo. Mas eu vejo que muitas vezes as pessoas percebem, né, essa amplificação dos poderes e não voltam pro centro, né? Falar que nem trouxe a Cássia, né? Tá bom, eu tenho todos esses poderes, eu recebi todo esse conhecimento, toda essa potência, mas calma, o que que eu preciso fazer amanhã? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer minhas coisas, né? E aí fica muito nesse lado mais místico, né? E mais profundo, e não faz essa parte importantíssima de humildade, né? Nesse caminho. E aí, humildade, como a Rebeca me trouxe uma vez, né? Uma irmã minha, vem muito do humus, que é o fertilizar, né? O fertilizante ali da terra. Então, é caminhar com esse pezinho no chão mesmo, cuidando daquilo que tem que vir a ser. Então, eu acho que as pessoas muitas vezes se perdem porque elas não têm esse tino, assim, de tipo, passei por essa experiência incrível, maravilhosa, mas eu preciso cultivar o que eu quero que venha a ser a partir disso. Essas características minhas tão difíceis que emergiram a partir desse processo, nesse mar cheio de coisas, o que que eu vou fazer com isso tudo, né? Quais são os recursos que eu já aprendi e que eu já tenho para que esse processo seja realmente transformado, né? Para que eu realmente me transforme e chegue num ponto que eu não estava antes. E se eu vi tudo isso acontecendo, se isso tudo emergiu do meu inconsciente, enfim, do meu comportamento, que eu percebi e tal, eu preciso dar rumo, né? Dar um caminho para isso. Então, acho que muitas vezes as pessoas se perdem por conta disso, fica só nessa esfera do magnífico, que é realmente magnífico, é incrível, e não coloca isso para acontecer diariamente, sabe? Não cultiva esse processo no dia a dia. Porque se a gente traz tudo de uma forma muito amplificada o tempo inteiro, existe um desgaste, né? Existe um desgaste que pode levar à loucura muitas vezes. Como a gente comentou aqui, a pessoa pode se perder, sair de quem se era, né? E aí a pessoa passa por todo um processo lindo para consolidar quem se é e deixar para trás o que não serve mais. E aí muda completamente e se perde de verdade. Isso já via acontecendo. A pessoa era de uma maneira e de repente depois da iniciação ela ninguém sabe quem era essa pessoa, né? Ninguém sabe como que ela chegou nesse lugar assim, porque teve essa questão do ego mesmo, né? De se perder, de se diluir de um jeito que não conseguiu voltar para o próprio prumo. Então eu vejo muito essa questão nesse processo de pós-iniciação, sabe? E o mais importante eu vejo que é isso que eu comentei, é trabalho diário, né? Para não perder o encantamento, não perder esses poderes todos, porque pode acontecer também, né? Você volta completamente para o dia a dia e esquece esses poderes que foram recebidos e não exerce ele, né? No dia a dia. Então, dia após dia, fazendo aquilo que você aprendeu, fazendo aquilo que você descobriu, né? E um comentário que eu ia fazer sobre essa questão do ego também
É que eu vejo muito o eixo de complementariedade entre Leão e Aquário nesse sentido, né? A gente sabe que tem o nosso próprio valor, é importante que a gente tenha o nosso próprio valor, mas perceber a comunidade também importa, né? Perceber o todo, né? Tudo aquilo que tem que vir a ser, todas as mudanças que precisam ser feitas no dia a dia com as pessoas, também faz toda a diferença para a gente se equalizar, né? Conhecer o nosso valor e também conhecer o valor do outro, né? Que no fim das contas é muito daquilo que a Cássia trouxe, né? A gente tem pouco valor no cosmos, por assim dizer, mas também tem muito valor na comunidade que a gente faz parte, né? Então, essa comunicação é importante, principalmente no pós-iniciação, sabe? Porque eu vejo que muitas vezes a gente se perde porque fica muito nas próprias criações mentais, muitas vezes. Então, eu vejo meio por esse lado. Criações mentais, outro nome para isso, caraminholas na cabeça, não é mesmo? Petrúcia, o que que muda? O que que você acha que muda que você queria contribuir pra gente aqui? Pois, achei muito legal, muito pertinente esse comentário de vocês, do que tudo amplifica e tudo fica evidente. Eu não tinha me dado conta disso, que é total verdade. Não é? Eu fiquei chocada quando ela trouxe isso. Falei, porra, mas arrasou. Eu vou trazer ela um dia aqui no Ranhos do Sabá. Porque eu não tinha me dado conta, não teria nomeado dessa forma, e isso explica muito, porque com questões. O que eu vejo realmente, então a pessoa também pode, vocês estão falando do ego que vai inflar, mas existe também pessoas que têm, que a questão sombria é outra, e aquilo também aparece. Então, se a pessoa tem uma coisa do vitimismo, de o mundo está contra mim, piora e degringola de uma vez por E aí todas. você, se você é orientadora dela, você vai ser a vilã dela, cara. Mesmo sem você querer, você vai se tornar vilã dela na história da mulher. Porque vai aumentar tudo dessa pessoa que tem essa dificuldade que ela porta com ela, ela precisa trabalhar essa questão. E aí vai aumentar, porque enxergue isso de uma vez. Liberte-se disso aqui. Mas eu também já vi acontecer limpezas e expurgos de várias formas, né? As pessoas saírem dos grupos e elas vão fazer outro caminho. E aí parece, nossa, parece que nada aconteceu nessa iniciação e todo mundo foi embora. Aconteceu sim, porque precisavam tomar outros rumos. Então, cada um vai encontrar o que, que lhe pertence de verdade, às vezes, nessa questão, né? Isso aconteceu comigo, num determinado momento, que fizemos uma importantíssima iniciação e nos 6 meses seguintes, pessoas foram saindo. Aí eu, como assim, né? E E acontece, pode acontecer mesmo, isso aí. Mas tem uma abertura de sentidos muito grande que acontece. Sonhos muito malucos, percepções de mudança de tamanho da gente. Eu tô aqui, mas eu tô vendo coisas do outro lugar, ou eu tô ouvindo mais, eu tô tendo clareaudiência, clarividência. Pode abrir esse tipo de poderes, né? E ficar nessa coisa meio zoado, assim, um pouco entre lugares. Essa é uma possibilidade, especialmente dos dias seguintes até você reencaixar, assim. Mas é interessante essa, eu não tinha feito essa conexão, mas faz total sentido. Mas eu acho que também, como tudo que inicia, né? Eu gostei, daí que começa o trabalho. O nível muda de trabalho, é isso uma realidade, né? Ele te dá fecha um ciclo e você começa outro que você pode acabar, inclusive, descobrindo que o teu lugar não é mais ali. Isso é possível também, né? E aí É. você vai em busca do que é que está chamando a alma no outro canto. Outra coisa também que você trouxe, que eu acho que é real também, é na vida como um todo, né? Cara, pode acontecer. Sai do emprego, muda de profissão, termina relacionamento. E é por isso que culpabiliza, às vezes, o caminho espiritual, né? Ah, depois que a pessoa foi pra lá, nossa, ela virou não sei o quê. E não é, que é o processo, né? E você, Cássia? Eu acho que muda a vida, assim, no sentido de que isso quando eu penso que quando a pessoa resolve fazer uma iniciação e trilhar um caminho, eu acho que ela tem que ter consciência daquilo que ela está fazendo. Porque, como a Petrúcia falou, às vezes aquilo não pega, não rola, né? Realmente você faz ali aquela iniciação e aquela iniciação sei lá, não acontece por algum motivo de maneira mais profunda, né, na vida de alguém.
Mas quando essa iniciação é profunda, ela vai mexer com a sua vida, né? E vai trazer uma série de questões. Dependendo do caminho que você trilha, vai mexer com uma coisa diferente, sei lá, sabe? Não acho que é tudo igual, né? Mas eu acho que alguma coisa sempre fica com você. Mesmo que você resolva mudar de caminho, mesmo que você resolva cortar relações com o seu sacerdote, alguma coisa vai ficar ali quando essa iniciação realmente aconteceu, né? No seu íntimo e no seu redor invisível, os deuses, os espíritos, né? Você foi aceita naquela comunidade, dentro daquele contexto espiritual, né? Então, você vai criar uma ligação com aquele caminho. E mesmo que você não esteja mais nele, ele sempre vai estar em você, né? Então, eu acho que muda o seu lugar no mundo, né? Respondendo aquela pergunta lá no começo que a Lua falou, o que que muda, né? Eu acho que muda o nosso lugar no mundo, onde a gente quer estar, o que a gente quer expressar. E mesmo que você não queira ser sacerdote, porque isso não, uma coisa não está ligada à outra, né? Não é porque você quer ser iniciado na bruxaria, você quer ser sacerdote, você pode ter outros caminhos mil, né? Inclusive o de fiel, o de devoto, o de que participa dos rituais e vai para sua casa viver sua vida, não tem problema algum, né, com isso. Mas sempre vai ter algo em você, você foi tocado pelo divino. Você foi tocado pelo mundo da bruxaria. E isso não é pouca coisa, né? Então, por isso que acontecem grandes transformações, ou a sua cabeça dá uma pirada, né? Eu falo por mim, assim, que eu tive iniciações que, quando terminou, eu fiquei meio piradinha, assim, achando que, ai, será? De repente, né? Preciso de outra, preciso procurar outra coisa, preciso, né? E no fim não era, né? Não era sobre isso. Mas como eu já tinha falado, né, sobre as coisas de sombra, eu queria trazer essa parte mais, né, sobre outro aspecto, que é esse aspecto de que, se você abraçar a sua iniciação e o seu caminho iniciático, e se você está dentro desse caminho iniciático para se tornar oficialmente um bruxo, porque para você faz sentido ter esse rito de passagem na sua vida, né? Eu acho tão importante o rito de passagem, por isso que eu gosto de ter, de ter passado e de ofertar para as pessoas que estão comigo o ritual de iniciação, porque eu acho que o ritual de iniciação ele é um rito de passagem na sua vida, né? Então, partindo desse princípio, se você abraça esse rito de passagem, não tem como a sua vida ser a mesma depois. Ela vai ser tocada, né? E ela vai ser tocada de uma maneira muito bonita. Se você aceitar as transformações que vão acontecer depois disso, você vai ter aí um ponto muito importante para você alcançar, né? Junto com outras ferramentas, né? A paz, né? Que a Lua trouxe, né? A compreensão de quem você é e saber o seu lugar no mundo. Então, eu acho que é muito especial. Muito mesmo. Tem uma outra questão que traz para mim muito forte isso dependendo de como você vivencia esse processo, né? E você tem esse rito final, onde você tem juramentos e tudo mais, presta muita atenção, porque o que você jura ali, a sua vida toda vai estar de acordo com aquele juramento, né? Então, muitas vezes, às vezes até esses expurgos, essas coisas que saem, é porque você jurou que aquilo ali. Eu sempre falo para os meus filhos isso, não, eu tenho os meus juramentos. Então, isso aqui, cara, não pode acontecer qualquer coisa assim, eu tenho meu juramento e eu vou cumprir, né? Por quê? Porque na hora que eu juro algo, para mim, não vamos jurar bobagem, né? Se eu juro algo, a minha vida toda ela vai ser moldada a partir disso. Então, aquilo que não estiver de acordo com este propósito, vai embora. E que vá. E que vá sempre, né? Se não estiver de acordo com o meu propósito, e aí nós junguianas aqui, né? O nosso eixo é ego-self. Se não estiver de acordo, que vá embora. Por mais que eu sofra, eu quero que vá embora.
Se for me tirar desse propósito, eu não quero. Eu quero que vá embora. Então é bem aquela música, né? Me protege de mim, inclusive. Porque se eu estiver saindo fora, eu quero que me dá uns tapas na cara para eu acordar. Para a gente finalizar rapidamente, meninas, como que a gente reconhece esse processo? Acho que a gente falou um pouco aqui sobre isso, né? Como que vocês reconhecem esse processo que aconteceu na vida de vocês ou na vida de alguém? Como vocês conseguem perceber isso, né? Eu diria, volto ao que eu trouxe, assim, eu acho que traz essa fala da caça muito importante aqui. Acho que a gente foi deixando migalhinhas dessa questão nas nossas falas todas aqui, mas só para a gente sintetizar para quem está nos ouvindo conseguir perceber. Eu acho que tem muito a ver com essa paz interna. Essa paz não significa que tá tudo bem sempre, que você vai ser good vibes. É uma paz de uma certeza interna, né? Tem uma certeza aqui interna no coração que, meu, é isso e acabou, entendeu? E a vida vai seguir. Ah, mas e se, e se? Aí a gente vê. Mas aqui dentro eu tenho uma paz inabalável aqui dentro. E o que a Cássia trouxe é muito, muito real, assim, que é o seu lugar no mundo, né? A pessoa percebe o lugar dela no mundo. Então, cara, esta sou eu, né? E sim, posso te incomodar, você pode se agradar comigo, pode desagradar, mas esta sou eu. Então, eu acho que eu consigo perceber em pessoas que passam pelo processo um pouco disso, né? Não é soberba nem arrogância, mas é um pouco dessa paz de ser quem se é. Ah, cara, esse é meu jeitinho, né? Se eu entender que eu preciso melhorar, porque ele veio para minha terapia, porque minhas amigas estão falando, ó, presta atenção aqui, que aqui eu acho que você tá um pouco equivocada. Opa, eu vou voltar para mim, até porque eu saber que esse é meu jeitinho não tira o fato, não elimina o fato de eu saber que eu preciso me trabalhar constantemente como ser humano, né? Ser iniciado não é estar em nenhum pedestal, você continua sendo humano, né? Então, eu acho que isso para mim é uma característica. Quando eu vejo uma bruxa, que eu falo, cara, tem borogodó nessa mulher. E aí ela traz. Nesse homem também, tá? Aqui como eu só entre mulheres aqui. E aí, quando eu vejo a humanidade dela, assim, ela não negando essa humanidade, ela trazendo que ela tem. Ai, gente, tem umas questões aqui. Ah, fiz um cocô no maiô aqui. Entendeu? Ai, dei uma errada aqui. Pra mim, isso é um indicativo de que ela passou por um processo real. E pra você, Cássia? Para mim, é um processo iniciático e uma iniciação leva à transformação. Né? Eu já falei algumas vezes, né, aqui no Rainhas, que para mim bruxaria que não transforma, eu não é para mim, né? Mas então eu acho que ele vai. É um caminho que vai te transformar. Pode demorar mais, pode demorar menos. Os ciclos de cada um é o ciclo de cada um, o tempo de cada um. Nenhuma plantinha, todas as plantas não nascem e não florescem, né? Não são todas as flores que florescem ao mesmo tempo, né? Umas demoram. Tem flor que você planta e uns 2 meses depois ela tá florindo. E tem planta aí, né? Até um tempo atrás aí a gente viu que demora 50 anos para florescer, né? Mas acontece. Então eu acho que é um caminho que transforma a gente. Se ele for feito com carinho e com a profundidade necessária, ele vai trazer aí para sua vida o senso de pertencimento que a gente tanto gosta, né? Não nos isenta de ter problemas na vida, não nos isenta de ter desafios, tanto espirituais como práticos, mas ele traz um esteio que nos fortalece quando a gente precisa, né? E é super delicioso, né? Todos os dias, como dizia ali Black Phillip, ele traz a oportunidade da gente viver deliciosamente. Ai, é uma delícia mesmo. E você, Petrúcio, como que você reconhece que alguém passou pela bagaça? Quando eu começo a perceber que apesar dessa coisa, a pessoa está encaixada com quem ela é, né? Que ela encara seus processos de frente, difíceis, fáceis, porque a gente não, olha, ser bruxo, receber um monte de iniciação, não tira as dificuldades da vida, mas muda como que a gente encara as dificuldades da vida. Essa é a grande questão. Ninguém, nada blinda. A magia não nos blinda, mas ter essa soberania, começar, né? E também a maturidade vai nos dando outras coisas, portanto, é também interessante que a pessoa com 20 e poucos ou 30 e pouquinhos não ache, nossa, estou no topo do mundo. Prepare-se. Prepare-se, que lá vem, né? Ah, então, é só o começo do trabalho. Mas é uma certeza
As pessoas muitas vezes questionam: será que esse é meu caminho? Será que você pode trocar das vertentes ou o que que você está explorando? Mas a certeza você tem. Esse é meu babado. Agora, por onde é que eu estou adentrando, o que eu estou trilhando dentro desse babado aí, né? Mas essa eu acho que eu entendi muito como a paz também, que a Lua estava falando, como um encaixe, assim. Então, acho que é isso, né? Quando o trabalho é bem feito, a gente vai se desenvolvendo para nos tornarmos a rainha que viemos ser, né? Ou o rei que viemos ser. Eu acho que é por aí. Exatamente, né? Que é esse grande mistério da rainha e rei das bruxas, não é mesmo? E eu vou falar uma frase de meu papito, que já partiu para o país de verão. Ele dizia assim, ele ouvindo eu falar sobre isso, né? Ele falou assim: sabe, filha, tem iniciações que só a idade traz pra gente. E é uma grande verdade. Fala, Lívia, como que você reconhece? Ah, eu acho que tem tudo isso que vocês trouxeram e, e para acrescentar assim a reflexão, eu acho que quando eu vejo que a pessoa faz o que precisa ser feito, né? Independente do tempo, independente da forma, independente da situação de vida, a pessoa realmente ela tá ali profundamente humana, né? Se reconhece nesse lugar, busca agir com coerência naquilo que ela escolheu fazer, mesmo que muitas vezes ela incorra em incoerências, e isso é muito doido, porque é um paradoxo de ser humano, né? Não tem como a gente não buscar a coerência sem às vezes cair na incoerência. Isso acontece com muita frequência. Aquela coisa é raro, mas acontece muito, né? E ela realmente está ali de olhos abertos, né? Eu acho que os olhos abertos são uma característica bastante interessante, porque da mesma maneira que a gente, para loucura, qualquer sinal é sinal, para quem está desperto de fato, o sinal ele é muito físico às vezes, né? Muito sensível nesse lugar às vezes, né? Então, eu reconheço e percebo, né, o meu despertar e o despertar de outras pessoas quando eu vejo isso, quando a pessoa está sempre atenta, não aquela atenção que é ruim, né? Mas aquela atenção de percepção mesmo. A pessoa percebe o entorno, percebe as coisas que vêm acontecendo. Então, para adicionar aí para o que vocês trouxeram, que eu acho que tem tudo muito a ver, eu acho que essa percepção atenta, né, é o que eu vejo também. Eu sempre falo também uma coisa que eu aprendi despertar já é difícil, manter-se desperto, meu amor. É um outro desafio, que é o que começa quando você se inicia, né? Então você inicia o quê? O processo de se manter desperto. Se você vai ou não vai, meu bem, tem iniciações que você morre realmente, né? Então, não sei, né? Eu falo para os meus filhos, eu não sei até onde você vai, eu só sei até onde você foi. Até onde você vai, eu não sei. Quem tem que saber é você. E com isso encerramos esse nosso retorno. Lívia, obrigada por você ter ficado com a gente aqui nessa 1 hora e pouquinho conversando sobre iniciação. Tem Sabe? muitos, muitos outros pontos a tratar sobre isso, mas a gente espera de coração que a gente tenha trazido reflexões para vocês, que a gente tenha contribuído para a reflexão de vocês. E eu finalizo agradecendo você, Lívia, por você ter estado conosco, agradecendo as minhas queridas rainhas, minhas amadas. E dizendo para vocês algo que é muito comum dentro do semente, que a gente fala para todo mundo que vai passar pelo seu rito de iniciação é boa morte para você.